Oi gente, meu nome é Laila Procópio, eu sou nutricionista e hoje eu quero trazer um pouquinho para vocês sobre a minha experiência pessoal com o uso do DIU. Eu resolvi trazer esse tema por aqui porque eu sei que é um tema que muitas mulheres têm dúvidas, né, sobre os efeitos, sobre como que é a aplicação, né, como que faz aí a aplicação do DIU. E eu quis trazer a minha experiência pessoal, já que passou alguns meses desde que eu coloquei, para poder falar sobre os prós e contras, se você acha, né, que é um método contraceptivo válido para você, tá? Então, primeiro, né, sobre o meu histórico, né, desde os meus 17, 18 anos eu fazia o uso aí de anticoncepcionais, né, sempre fiz o uso do mesmo anticoncepcional, nunca mudei de marca, né, eu fazia o uso de Clean e eu fiz uso até, né, esse ano, então até os meus 27 anos, mais ou menos aí 10 anos de uso de anticoncepcional. Como a gente sabe, o anticoncepcional tem vários malefícios para a saúde e à medida que a gente vai aí envelhecendo, né, eu comecei a pensar sobre isso. E aí a gente sabe, então, dos inúmeros malefícios que tem o uso de anticoncepcionais por tempo prolongado, puxando a minha sardinha aí para o lado da nutrição. Há deficiências de vários micronutrientes, como a vitamina B12, uma maior dificuldade para o ganho de massa muscular com o uso de anticoncepcionais orais. E agora aí que eu já estou chegando quase nos meus 30 anos, eu comecei a pensar sobre isso, né? Que era a hora de fazer uma escolha melhor para o meu corpo, para a minha saúde, levando em consideração aí todos os malefícios, muito além da nutrição, né? Do uso do anticoncepcionais por tempo prolongado. Então já tinha 10 anos que eu fazia uso e aí eu optei então por colocar o DIU de cobre, tá? Antigamente se colocava apenas o DIU de cobre. O DIU que eu coloquei é o DIU de cobre mais prata. Por que fiz essa escolha, né? O DIU de cobre mais prata é o DIU mais indicado atualmente, exatamente porque ele tem menos efeitos colaterais, né? Efeitos negativos para o corpo da mulher. Então, o DIU de cobre mais prata nada mais é do que um DIU de cobre um pouco mais moderno, com menos efeitos colaterais. E eu vou colocar aqui, ó, a fotinha para vocês de qual DIU que eu coloquei, tá? Qual que é a marca, bonitinha para vocês entenderem. O meu DIU tem validade aí de 5 anos. A colocação dele, né, a implantação dele foi feita no consultório mesmo. A médica falou que caso eu não quisesse sentir dor, quisesse ter uma anestesia e tudo mais, a gente poderia fazer no hospital. Só que aí, gente, tem um custo maior, né, toda uma dificuldade, um trâmite maior para poder colocar. E ela falou que é um procedimento tranquilo de ser feito no consultório, né, eu confiei nela para poder colocar. E eu geralmente sou uma pessoa extremamente resistente à dor, não sou uma pessoa que sente dor com qualquer coisa, assim, sou bem tranquila para a dor. Mas eu vou contar um pouquinho de como que foi a experiência de colocar, se eu senti dor ou não, para vocês também terem aí uma visão, né, um panorama sobre essa colocação do DIU. E aí, gente, como eu falei, né, coloquei mesmo no consultório com ela tirou ele da embalagem, mostrou pra mim, ela faz uma medição do tamanho aí do seu colo uterino e faz o corte. Pra quem não sabe, né, o DIU é como se fosse um fiozinho assim, né, e aí ela cortou exatamente pra ficar do tamanho do colo do meu útero, né, e fez aí a aplicação, né, a colocação desse DIU no próprio consultório mesmo. Confesso pra vocês que nunca fui uma pessoa que senti cólicas, né, ela falou que a dor era semelhante a uma cólica, mas eu nunca senti cólicas menstruais, então assim, eu não tinha muita noção do que era essa dor, tá? Confesso que foi realmente bem dolorido, tá, pra colocar. Não é aquela dor assim profunda, nada do tipo. Depois que você faz a colocação, você nem lembra, né? Você nem sente mais, é só ali naquele momento mesmo, porque o útero, ela mesma falou que ele é extremamente sensível e a partir do momento que a gente faz qualquer mudança, ele mexe ali nele, ele acaba tendo essa contração. Então sim, gente, dói, né? Para as meninas que estão me assistindo, dói sim. Não é uma situação das melhores, tá? É realmente uma dor bem chatinha, mas que é passageira, tá? Então é bem tranquilo de sentir, dá pra segurar a onda ali, depois de um tempinho melhora, tá? Inclusive ela sempre fala pra gente, né, enquanto tá fazendo o procedimento, enquanto ela mexe um pouquinho, a gente respira fundo pra passar aquela contração, né, aquela cólica e ela dá continuidade. Então assim, foi bem tranquilo, falar pra vocês que foi algo entre 10, 15 minutos no máximo, foi muito tranquilo mesmo. E a minha médica me deixou muito segura aí durante o procedimento, então não fiquei, né, com medo de dar alguma coisa errada, gente, foi muito tranquilo. Não vejo necessidade de fazer no hospital, só mesmo se você acha imprescindível fazer aí, né, a questão de né, tirar a dor e tudo mais, mas eu achei muito tranquilo como um procedimento aí pro consultório. Eu coloquei no DIU no mês de março, então já tem aí alguns meses que eu estou fazendo uso. E agora que eu comecei a sentir, né, os efeitos colaterais.
principal deles, né, que eu percebo que mais me incomoda é as espinhas, né, gente? Então, eu vou mostrar aí um take pra vocês da minha pele sem maquiagem. Realmente tem aparecido bastante espinhas que eu não tinha há anos por conta do uso anticoncepcional. Não só no rosto, né, mas assim, tô sentindo que o meu colo e as minhas costas, né, chegou a dar espinhas, mas ficou cheio de bolinha, né, então realmente é meio chatinho esse processo. Mas lembrando que é toda uma questão hormonal. Então eu quero começar agora um tratamento com a dermato, né, fazer aquele processo que a gente fala que é in and out, então cuidar da pele de dentro para fora, né, através de uma alimentação anti-inflamatória e também fazendo uso aí dos métodos, né, dos cremes corretos, ácidos, enfim. Mas é uma questão hormonal, então por ser um processo hormonal, por mais que a gente cuide da alimentação, cuide da pele, tem que ter um pouquinho de paciência, né, para esperar esse momento mais hard passar, né. Além disso, eu senti também um aumento do fluxo menstrual, tá? Então, quando eu usava anticoncepcional, meu fluxo era coisa de 3 dias, era super pouquinho. Agora não, agora minha primeira menstruação, né, após a colocação do DIU, demorou cerca de 7 dias, o fluxo bem aumentado, tá? Então, realmente esse é um ponto aí negativo, mas como não é algo, né, que assim, aparece, né, eu acho que a minha pele aparece muito mais, acaba me incomodando um pouquinho mais, né? Porque querendo ou não, apesar do incômodo aí da menstruação, são algo de 3 dias, né? Enquanto as espinhas ficam, ó, por bastante tempo, então com certeza é algo que me incomoda muito mais. Mas assim, esses foram os principais efeitos negativos que eu vi com o uso do DIU, né, ao longo desses meses aí, agora que eles começaram a aparecer assim, né, principalmente as... Então, por enquanto, pela minha experiência, esses foram aí os contras, né, de ter se colocado o DIU de cobre mais prata, tá? E aí, em relação à questão dos benefícios, gente, primeira coisa, eu tinha uma enxaqueca muito, muito forte no meu período menstrual quando eu fazia o uso de anticoncepcionais. É uma coisa genética, tá? Minha mãe falou que também tinha durante o período menstrual. E após a colocação do DIU, isso passou. Então, eu não tive mais aquela enxaqueca. E, gente, era uma enxaqueca hormonal. É muito semelhante ao que eu vejo muitas grávidas falando que tem. Inclusive, a Virgínia fala que tem muito aí durante essa segunda gravidez. E realmente eu tomava remédios fortíssimos, com concentrações altíssimas, e assim, amenizava, mas não passava. Era uma enxaqueca muito forte, era algo que eu também tinha que ter muita paciência durante o período menstrual. E pra gente que trabalha o dia inteiro, principalmente na frente do computador, né, de forma autônoma e tal, então não tem como, gente. Tinha que vir atender com aquela enxaqueca brabíssima. Então, só o fato de não ter mais essa enxaqueca, gente, já estou muito feliz, porque era algo que realmente me deixava, assim, um dia inteiro, 2, se bobear, incapaz, né, de fazer nada. Até fazia, mas aos custos, né, então era muito difícil pra mim essa enxaqueca, tá? Outro ponto super importante, eu até esqueci de comentar, eu não tive nenhum tipo de cólica, tá? Sei que muitas mulheres falam que após colocação do DIU começam a sentir algumas cólicas, mas eu não tinha antes, né, quando eu usava anticoncepcional, eu continuo não tendo, tá? Outro efeito aí benéfico que eu vejo com o uso do DIU é aquela não preocupação em relação à questão da pílula, né, gente? Então, agora eu não tenho mais aquela preocupação de sair, tem que tomar pílula. Se for beber, não pode tomar. Se for usar alguma medicação, tem que ver se tem interação com o uso da pílula, né? Então, nunca tive problema também de esquecimento, pouquíssimas vezes que eu me preocupei em relação a isso. Mas, né, é uma coisa a menos a se preocupar, então pra mim é ótimo não precisar pensar nisso também. Em relação à questão de disposição, gente, eu tenho me sentido muito mais disposta depois que eu comecei a colocar o DIU. Como eu falei pra vocês, o anticoncepcional, ele acaba gerando aí uma depressão de algumas vitaminas, né, principalmente vitamina B12, tá muito ligada, né, a questão da disposição, né, então assim, eu tenho me sentido mais bem disposta, assim, mas é claro, gente, que isso também depende muito do contexto de vida, né, eu tenho uma alimentação saudável, me exercito praticamente todos os dias, então isso também ajuda bastante, né, agora uma pessoa mais sedentária, que se alimenta mal, com certeza também vai ter aí uma percepção dessa questão da disposição um pouquinho diferente, né, mas essa foi a minha percepção aí do uso do DIU durante esses meses, os prós e os contras que eu percebi, mas é tudo, claro, baseado na minha experiência de vida, então você pode ter uma experiência totalmente diferente, né? Não tem como a gente saber. E os benefícios, claro, em relação à saúde, a gente vê mais a longo prazo mesmo, né? Não tem como a gente ver assim em poucos meses. E
Claro, né, métodos contraceptivos é algo muito natural, você tem que avaliar aí os prós e os contras de cada um para ver qual que mais se adequa para você, mas com certeza aí para mulheres, né, que buscam realizar atividade física, que querem ter um bom condicionamento, uma melhora da composição corporal em relação ao ganho de massa muscular, vale bastante a pena avaliar o uso de anticoncepcionais orais, porque acaba que mesmo que você se esforce ao máximo no treino, você não vai conseguir ter uma composição corporal tão bacana, né, com o uso de anticoncepcionais. Então pensei um pouco nessa questão estética também, né, que a gente vai envelhecendo, já tô chegando aí nos 30 anos, e aí a questão da ganho de massa muscular já começa a ser uma questão pra mim, né? Não que não era antes, mas agora a parte estética a gente já começa, né, a tirar os empecilhos que fazem com que a gente não tenha, né, o condicionamento da forma que a gente deseja. Então, vale a pena pensar nisso tudo que eu falei aqui pra vocês. Se vocês tiverem mais dúvidas sobre o uso do DIU, podem entrar em contato comigo também. Espero que o meu relato tenha te ajudado de alguma forma. Lembrando que eu não sou médica, não sou ginecologista. Então, tudo que eu falei aqui foram as informações que a minha médica me passou, as minhas percepções, os meus conhecimentos, né, relacionado à questão clínica, né, os aspectos clínicos do procedimento e também, né, dos meus conhecimentos sobre a área de nutrição, né, relacionado ao uso de anticoncepcionais. Então é sempre bom procurar a sua médica, saber mais a respeito desses métodos contraceptivos para entender qual que se adequa melhor com você, né, e saber aí com mais detalhes sobre cada um deles, viu? Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a colocação do DIU, sobre, né, os efeitos positivos e negativos que eu senti, não fique com vergonha, entre em contato, a gente pode ter uma troca muito bacana sobre esse tema. Siga aqui o canal, se inscreva, que com certeza vão ter muitos assuntos bacanas aí sobre nutrição e sobre a minha vida também. Um grande beijo e até a próxima!